muito boa noite. Está no ar mais um Plano de Jogo aqui na TVE. E vamos aos destaques do esporte desta quarta-feira. Grêmio e Barcelona disputam a classificação para a final da Libertadores da América. Juventude empata em casa e fica mais longe do G4 da Série B. Brasil e Argentina se enfrentam pelo torneio das 4 nações de handebol. E na entrevista vamos falar sobre endurance. E a espera de mais de um mês acabou. Daqui a pouco, o Grêmio entra em campo no Estádio Monumental de Barcelona, em Guayaquil, para definir o seu futuro na Libertadores. E o tricolor quer pelo menos uma vantagem desse jogo, seja uma vitória ou até mesmo um empatezinho com gols. Grêmio e Barcelona de Guayaquil vão fazer a segunda semifinal da Taça Libertadores da América. Apesar de estar situada no Equador, a cidade fica praticamente no mesmo nível do mar. O perigo para os comandados de Renato Portaluppi é outro: a boa campanha dos equatorianos fora de seus domínios. E para evitar surpresas, o tricolor, claro, quer buscar gols esta noite no Estádio Monumental Isidro Carbo. Na escalação, Luan volta para o time titular, mas Michel deve ser poupado. Em seu lugar, entra Jailson. Já o Barcelona terá 2 desfalques: Jonathan Alves, expulso na partida contra o Santos, e Gabriel Marques, que foi punido pela Conmebol por 2 jogos. Grêmio e Barcelona já se enfrentaram num passado não muito distante. Foi em 2012, na Sul-Americana. Na ocasião, o tricolor, treinado por Vanderlei Luxemburgo, venceu na ida por 1-0, gol de Werley, e por 2-1 no Olímpico, gols de Zé Roberto e Perlaza contra. Os dois times definem seu futuro na Libertadores às 15:10 da noite, horário de Brasília. Pela outra semifinal, 2 argentinos jogaram ontem no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. E deu milionários, com um placar mínimo, porém gigantesco, para a torcida que lotou o estádio. River e Lanús fizeram um jogo com boas chances de gol de ambos os lados no primeiro tempo. O time da casa tomou a iniciativa e partia para o ataque com Enzo Pérez e Inácio Escoco. Já o Granate apostava no contra-ataque e quase marcou ainda na primeira etapa. No segundo tempo, os visitantes recuaram, o que permitiu ao River partir para cima, mandando até mesmo uma bola na trave direita do goleiro Andrada. De tanto martelar, o Milionários achou seu gol. Martínez chutou, Andrada deu rebote e Escoco chutou cruzado para as redes. 1-0 com direito à explosão de Núñez. Com o resultado, o Lanús precisa vencer por 2 gols de diferença para se classificar. Já o River pode empatar em Ciudad de Lanús ou perder por 1 gol caso marque na casa do adversário semana que vem, para então garantir a sua 6ª participação em finais da Copa Libertadores. Agora, Campeonato Brasileiro. Juventude empata em casa, acumula 5 partidas sem vitória e cai para o 8º lugar a 9 pontos da última vaga do G4. E o Juventude interrompeu a série de 5 derrotas. Jogando no Jacone, empatou em 0-0 com o segundo lanterna da competição, o Náutico. Apesar da ironia, o Juventude já atingiu o objetivo do início do campeonato, que era se manter na Série B. Faltando 6 jogos para o final, pouco resta ser feito. O clube já pensa em um nome para o comando técnico do time, que conta hoje com o interino Márcio Angonese. Julinho Camargo e Christian de Souza são os nomes cogitados pela direção. E na China, as meninas do Brasil empatam com as donas da casa e conquistam mais um troféu para o país. E pela final da Copa da Associação Chinesa de Futebol, a seleção brasileira feminina enfrentou a anfitriã China, precisando apenas de um empate para ficar com o título. E foi com esse resultado que o Brasil levantou o caneco. A seleção largou na frente com um gol de Marta, cobrando pênalti ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Bia Zanerato ampliou. Com o placar, o Brasil deu uma relaxada e as chinesas aproveitaram para buscar o empate. E terminou assim, 2-2, com o resultado servindo para a seleção brasileira feminina de futebol levantar mais uma taça.
Já no Mundial Sub-17, o Brasil perde para a Inglaterra e está fora da final da competição. A seleção brasileira foi dominada pelos britânicos, que venceram por 3-1. O primeiro gol saiu aos 10 minutos de jogo, com Brewster aparando o rebote do goleiro Brazão. O Brasil até empatou, mas o camisa 9 acabou marcando mais 2 gols para a Inglaterra, que disputa a final contra a Espanha sábado ao 12h30. No mesmo dia, Brasil e Mali brigam pelo terceiro lugar. E hoje tem Brasil e Argentina e vale gol de mão. É o torneio 4 Nações de handebol. A seleção brasileira masculina de handebol entra em campo hoje à noite contra a Argentina em partida amistosa. Além deste, está marcado mais um amistoso contra o Chile amanhã. E na sexta-feira, o Brasil enfrenta o Uruguai em jogo válido pelo torneio 4 Nações. Os 2 amistosos, assim como o torneio, servirão para o técnico Washington Nunes avaliar o grupo, já pensando nas próximas competições continentais. O jogo começa daqui a pouco, às 7h30, em São Bernardo do Campo, São Paulo. E agora, no plano de jogo, vamos falar de automobilismo, destacando uma competição importante que vai acontecer neste final de semana em Tarumã. O principal palco do automobilismo do Rio Grande do Sul recebe as etapas decisivas das principais competições de endurance do Brasil. A 5ª etapa do Campeonato Gaúcho e a 6ª do Campeonato Brasileiro, indicando aí os campeões em cada uma de suas categorias. E no estúdio com a gente, o piloto Ian Eli. Boa noite, Ian, tudo bom? Boa noite, Cris, tudo ótimo. Como é que está a tua preparação para essa etapa decisiva que acontece agora esse final de semana lá em Tarumã? Está bastante intensa, está bastante focado então nessa última etapa do campeonato, que tem sido um campeonato sensacional e vai ser decidido então o campeão do Campeonato Gaúcho, então nesse sábado. E para quem não conhece muito de automobilismo, explica para nós, por favor, quais são as principais diferenças do Endurance, é uma prova mais longa, como tu estava me contando, né? Quais são as outras peculiaridades dessa prova? Isso, perfeito. A Endurance, na verdade, são provas então de longa duração, né? Sendo que a duração mais curta das provas são de 3 horas. Então, as provas dentro do estado são desse tamanho e quando as provas são fora do estado, elas podem ser de 4 horas ou mais. Dentro da categoria, então, da Endurance, a gente tem diferentes classes de carros, desde Gran Turismo, que a gente chama, que são carros importados de rua, até os protótipos, que são da categoria, então, que a gente chama de P. E dentro da P ainda também podem ter carros de rua, porém que são preparados para a corrida. Ou seja, por exemplo, uma Lamborghini feita pela Lamborghini para a corrida e não para a rua. Uhum. E o pessoal geralmente que vai assistir, assim, eles se interessam mais pelos carros, pelos grandes carros, Ferrari, ou eles também chamam muito atenção a questão dos protótipos? Então, os protótipos são um pouco injustiçados, né? O público se identifica muito com os carros turismo, então Ferrari, Lamborghini, Porsche. Mas, então, quando começa a corrida, na verdade, muitos até se surpreendem, porque os protótipos, por serem carros de corrida, feitos somente com esse propósito, eles são muito rápidos. Uhum. Então, eles muitas vezes andam bastante na frente, assim, dos carros de turismo. E qual é a tua categoria? Qual é a categoria que tu vai correr e aí vai buscar o campeonato nesse final de semana? Eu participo da categoria GP1, que é a principal categoria, então, do campeonato, que são protótipos ou carros de altíssima gama de turismo, no caso tem um Porsche e uma Lamborghini, e o que diferencia essa categoria das outras é a motorização. São motores 2 litros turbo ou motores de grande cilindrada. Então tem dentro da categoria, tem motores, ela é muito variada, então por exemplo se encontra motores Volkswagen, Audi, Ford, Ferrari, Mitsubishi, Honda. É muito interessante a variabilidade, então, que tem dentro da corrida. Sim, essa diversidade bem grande em questão de motores. Em questão de velocidade, que velocidade mais ou menos se alcança numa prova como essa? É bastante rápido. A Endurance é hoje a categoria mais rápida do Brasil. As classificações da Endurance são mais rápidas, inclusive, do que a Stock Car, que é a nossa grande referência do automobilismo brasileiro. As velocidades, elas podem chegar aí até 270 km por hora no final da reta. E os tempos médios, assim, de volta são bastante baixos. E como é que é a tua história dentro do automobilismo? Como é que tu começou, ganhou gosto por isso? Como é que tudo começou na tua vida? Bom, essa é uma pergunta que podia levar bastante tempo para ser respondida.
Mas a minha história é um pouco diferente da maioria. Eu sou filho de piloto, até aí tem bastante similaridade com muitos outros casos. Mas eu comecei a competir, na verdade, no ano passado. E eu fui competir logo na principal categoria, então, que é essa GP1 da Endurance. E, então, eu pulei todas as etapas de preparação. Eu nunca tinha andado de kart até esse ano. Mas os nossos resultados aí vêm provando que foi uma escolha bacana. A gente conseguiu, inclusive, ano passado, ser vice-campeão da categoria. Olha, que legal. Então... foi bastante surpreendente. Que bom, que bacana. E quem quiser, então, ir lá assistir, na sexta-feira são os treinos livres, né? E no sábado, a largada. Isso. Quais são os preços? Como é que o pessoal pode se informar para estar lá em Tarumã participando dessa etapa? Perfeito. O acesso na sexta-feira nos treinos é liberado. No sábado é R$20 acesso à arquibancada. R$30 acesso aos box e R$50 acesso à nossa área VIP. Então tá, fica o convite aí para o nosso telespectador, então, para ir lá a Tarumã conferir essa prova que promete ter bastante emoção, né? Obrigada pela tua participação aqui. Nada, eu que agradeço. Vamos falar agora, então, de surf, porque surfista brasileiro venceu mais uma etapa e pode ser bimundial em novembro no Havaí. Vocês já sabem de quem eu tô falando, né? Gabriel Medina venceu a etapa de Portugal, disputada esta manhã pelo Circuito Mundial de Surf. Na decisão contra o australiano Julian Wilson, as posições chegaram a se alternar num enfrentamento acirrado. Mas Medina aproveitou os minutos finais para passar na frente e garantir a vitória na penúltima etapa da temporada. Agora só falta o Havaí, onde tudo vai ser decidido. Gabriel Medina é o segundo colocado na competição, atrás de John Florence. O mundo do surf vai conhecer o campeão de 2017, de 8 a 20 de dezembro, em Pipeline, no Havaí. E o plano de jogo de hoje fica por aqui. Na sequência, você assiste o Panorama. A gente volta amanhã, neste mesmo horário, 7 horas da noite. Espero vocês. Até lá. Beijo.